Fluminense tem milhões em jogo na Copa do Brasil. Amanhã a gente enfrenta a Aparecidense. A gente vai falar também um pouquinho sobre a fase recente da equipe goiana. Além disso, tem jovem emprestado pelo Fluminense se destacando bastante pela sua atual equipe. A gente vai falar também de uma cria do Fluminense, destaque da rodada do Brasileirão, além de um levantamento muito interessante sobre bares e restaurantes ao redor dos estádios do Brasileirão. Muita coisa do Flusão pra gente falar aqui nesse vídeo. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Fluminense. Após a derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Fluminense precisa agora girar a chave porque tem Copa do Brasil nessa terça contra a Aparecidense. São 2 jogos, o primeiro jogo será no Maracanã e a gente vai decidir a classificação lá na casa deles. Ainda tem uma indefinição, né? O jogo a princípio está marcado para o Serra Dourada, mas a gente tem a informação de que existe a possibilidade, dependendo do resultado desse primeiro jogo, desse jogo ser transferido para Brasília. Existem propostas na mesa da Aparecidense para transferir esse jogo para Brasília. O portal Explosão Tricolor traz pra gente uma informação importante sobre milhões em jogo com essa classificação. Eles trazem para nós aqui informações sobre a premiação que a CBF está pagando para a competição. De acordo com a informação deles, somente por participar dessa terceira fase, né? Ou seja, o Fluminense já garantiu esse valor, o Tricolor vai receber um valor ali de R$2.300.000 aproximadamente. Mas no caso de passar para as oitavas de final, ou seja, eliminar a Aparecidense, o Fluminense vai embolsar mais R$3.638.000. É um valor que, claro, você olhando um faturamento completo de um clube de Série A, pode não parecer tanta coisa, mas faz parte desse planejamento financeiro do Fluminense, avançar na Copa do Brasil, ir o mais longe possível, e aquele velho ditado, né, que de grão em grão a galinha enche o papo. Então, você pega 2.300.000, você já recebeu por chegar nessa terceira fase, mais 3.600.000 avançando, já soma aí, ó, mais de 6 milhões de reais, né? Então já começa a ficar um valor interessante ali pro Fluminense. Mais de 6 milhões não, né? Quase 6 milhões de reais. Mas um valor interessante ali que o Fluminense vai somando nessas premiações. Isso é tudo previsto lá no orçamento do Fluminense. Então reforça, né? Mais até, não mais até, mas além da questão técnica, né, de dentro de campo, do Fluminense avançar na competição, a gente como torcedor quer que o Fluminense vá o mais longe possível, seja campeão dos torneios, tem essa questão financeira também, com a premiação que a CBF paga. E aí falando da Aparecidense, nossa adversária nessa terceira fase da Copa do Brasil, a Netflix fez um levantamento da boa forma recente que a equipe goiana vive. Vale lembrar, né, no começo do ano a Aparecidense foi muito mal no Campeonato Goiano, ficou ali, chegou até a brigar contra o rebaixamento, mas conseguiram se salvar e permanecer na elite do estadual após vencer o Atlético Goianiense por 1-0. Depois disso, enfrentaram o Votuporanguense pela Copa do Brasil, empatou em 2-2 no tempo normal, nos pênaltis conseguiram a classificação. Na fase seguinte, pegaram Cascavel do Paraná, venceram por 1-0 e agora chegam à terceira fase para enfrentar o Fluminense. Já na Série D, torneio nacional que a Aparecidense disputa nessa temporada, venceram o Capital por 1-0 fora de casa e no segundo jogo contra o Misto em casa, um empate em 0-0, então segue também invicta na Série D. Dos últimos 5 jogos a Aparecidense não perdeu nenhum. Espero que perca o próximo contra o Fluminense no Maracanã. A gente sabe que o Fluminense é favoritíssimo, é um time muito mais forte. Resta ver também qual vai ser a escalação preparada pelo Renato Gaúcho. A gente sabe que ele tem poupou na Sul-Americana. O jogo de amanhã contra a Aparecidense é um jogo que eu, como opinião, tá, gente? Não é informação que a gente tem, não. Mas como opinião, acho que ele poderia e deveria poupar, sim, nessa partida, visando a sequência no Brasileirão e até na própria Copa Sul-Americana, onde a gente agora tem um pouco mais de pressão precisando ganhar, já que a gente empatou com a União Espanhola e o Once Caldas venceu o GV San José fora de casa. E eu comentei ali brevemente, né, que o Fluminense acabou sendo derrotado para o Botafogo nesse final de semana. Já chegamos a 8 derrotas consecutivas nesse clássico. É uma marca que, para mim, como torcedor, incomoda muito. Tenho certeza que a vocês também. Mas o nosso amigo Igor, lá do Flupédia,
né, rede social aí que acompanha o Fluminense, a Enciclopédia Tricolor, com levantamentos muito bons de números do Fluminense, trouxe algumas informações sobre o Flu em clássicos nesse século XXI. E, cara, são números muito preocupantes. A gente já vai falar sobre isso, mas rapidinho eu quero aproveitar para convidar você, ligado aqui na Central Fluminense, de correr no comentário desse vídeo fixado, porque lá tem o link para você baixar o aplicativo do SofaScore, principal portal de estatísticas do mundo, é parceiro aqui da Central Fluminense, você fica por dentro de todos os números mais importantes relacionados ao futebol. Então, corre no comentário fixado, clica lá no link e baixe gratuitamente o SofaScore para saber tudo o que acontece em termos estatísticos no futebol. Vamos falar então um pouquinho de estatística, né, aproveitando esse gancho, porque o nosso amigo Flupédia, ou Flupedia, né, não sei como é que vocês pronunciam, mas tá aí, Enciclopédia Tricolor, referência máxima, meu amigo Igor, né, fez um levantamento, um retrospecto aqui dos clássicos do Fluminense no século XXI. E, gente, esses números aqui são bizarramente preocupantes. É, assim, não tem outra palavra, tá? É uma vergonha isso aqui. Isso aqui é uma vergonha, tá? O Fluminense fez 277 clássicos nesse século, tá? O levantamento é de 2001 até 2025. Então, é nesse século, tá? 277 jogos até o momento. O Fluminense venceu 78, empatou 92 e perdeu 107. Tá? Isso dá um total de aproveitamento de 39%. Aproveitamento ridículo, menos de 50% de aproveitamento em clássicos. Isso, obviamente, tá, gente? Conta jogos contra Vasco, Botafogo e Flamengo. Todos esses jogos. O Fluminense fez 328 gols e sofreu 355. E aí ele levantou aqui algumas curiosidades, né, negativas. Mas o Flamengo aumentou a sua vantagem no confronto geral de 13 vitórias, né, 13 jogos ali, para 24 vitórias nesse século XXI. O Vasco aumentou a vantagem que tinha, mas construiu essa vantagem principalmente ali na década de 90, de 16 vitórias para 29 vitórias. E o Botafogo diminuiu. O Fluminense tinha mais vitórias do que o Botafogo diminuiu. Agora, se eram 14 vitórias a mais do Fluminense, agora são somente 10. O que o Igor reforça aqui, que é a menor vantagem que o Fluminense tem no confronto desde 1978. Tá? E aí ele relembra aqui pra gente, né, que o Fluminense nesse século foi vice-estadual em 6 oportunidades e aí, por outro lado, conquistou 3 títulos. O Fluminense eliminou o Botafogo e o Flamengo na Copa Sul-Americana, 2006 e 2009, só que ambos os jogos sem vencer nenhuma das partidas, tá? Ambos os confrontos sem vencer nenhuma das partidas. E a gente acabou sendo eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil 2006, Flamengo na Copa do Brasil 2023 e Flamengo na Copa Sul-Americana de 2017. Olha como é que é vergonhoso esse desempenho do Fluminense em clássicos no século XXI. É algo que, assim, precisa ser prioridade máxima internamente no clube. Não existe um clube ficar tão fragilizado domesticamente como é o Fluminense. Até pouco tempo o Botafogo era o nosso respiro, era o time que a gente batia mais em clássico. Agora nem isso, são 8. Até fui fazer o número como errei. 8 derrotas consecutivas contra o Botafogo. Isso é uma vergonha absoluta, tá? Não existe um time do tamanho do Fluminense, da grandeza do Fluminense, passar por uma situação tão delicada quanto essa. Vamos falar um pouquinho agora sobre crias do Fluminense, porque tem jogador emprestado pelo Flu se destacando na rodada do Paulistão Sub-20. Estou falando do meio-campista Agner. Foi emprestado ao Fluminense pelo Palmeiras. Existe uma opção de compra por parte do Alviverde para comprar 50% do jogador por $1 milhão, cerca ali de 5 milhões e meio de reais. O Agner tem jogado por lá, né, tem tido minutagem no Sub-20 do Palmeiras, e na partida contra o Suzano, pela rodada do Paulistão da categoria, marcou 2 gols e foi um destaque na vitória por 4-2. Eu tenho os gols para passar aqui na tela. Palmeiras saiu perdendo fora de casa contra Suzano. E aí o Agner empatou o jogo com essa gol aí, ó. Rolou, ajeitou, bateu rasteirinho no canto e empatou o jogo para o Palmeiras. Eventualmente o Palmeiras virou essa partida e teve um pênalti ao seu favor. Quem foi para a bola foi justamente o Agner. Ele cobrou assim, ó. Correu para a bola ali, bateu com categoria no canto esquerdo do goleiro, fazendo seu segundo gol na partida. Lembrando, Palmeiras venceu esse jogo por 4-2 contra o Suzano. Agner, cria de Xerém e ainda pertence ao Fluminense, é importante frisar, fez 2 gols nessa partida. Outra cria de Xerém em destaque na rodada do Brasileirão, mas agora já nos profissionais, é o atacante Kaique. Lembra dele? Cria do Fluminense, destaque daquele Brasileirão Sub-17 em 2021,
foi negociado junto ao Manchester City, ele e o Metinho, né, foram vendidos. O Kaique ainda jogou mais na equipe profissional do Fluminense em 2021, chegou a ser titular. Foi para o Manchester City, de lá rodou por empréstimo, chegou a passar pelo Bahia, voltou e agora está novamente emprestado no tricolor baiano. E ele foi o destaque do Bahia nessa rodada do Brasileirão. Ele fez o gol da vitória do Bahia contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, um gol no finalzinho, nos acréscimos. Eu tenho o lance para mostrar aqui para vocês, ó. Ele recebeu a bola ali pela esquerda, trouxe para dentro, tabelou com o Cauli, saiu cara a cara com o goleiro, bateu e fez o gol da vitória do Bahia no finalzinho, já nos acréscimos, dando esse revés aí pro Palmeiras. Então, o gol do Kaique, tá conseguindo, né, voltar a jogar um pouco mais. Ele é reserva no Bahia, isso é importante frisar, tá? Ele não é titular por lá, é um jogador que já teve grave lesão no joelho. Um dos motivos, inclusive, ele tá no Bahia agora é para tentar recuperar um pouco esse ritmo de jogo, voltar à sua melhor forma física também, né, para o Manchester City ver se vai aproveitá-lo ou não. É um jogador que até agora não estourou o potencial que se via nele lá na base, né? Se vocês lembrarem, na época ele era chamado de Neymar canhoto, era considerado o melhor jogador sub-17 do mundo, mas acabou que no profissional do Fluminense ele até agregou, ajudou um pouquinho ali, embora o final da passagem eu lembro que eu tava de saco cheio dele, muito estressado, mas naquele ano ali também eu estava estressado com todos os jogadores do Fluminense, né? E aí, enfim, foi pro Manchester City, rodou e tudo mais, mas ainda não conseguiu estourar todo esse potencial dele. A gente deseja boa sorte pro Kaique nessa nova etapa da carreira dele que ele está vivendo lá no Bahia. E agora eu quero falar com vocês sobre um levantamento feito pelos nossos amigos lá do Bola VIP sobre bares e restaurantes nos arredores dos estádios do Brasileirão. Achei muito interessante essa matéria e eu tinha que trazer aqui pra gente debater, falar, né, ver em que posição que o Maracanã, a casa do Fluminense, está nesse levantamento. Já, ó, um spoiler desde já, não estamos bem cotados não. Vamos falar sobre isso só antes, rapidinho, aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo vou mandar um abraço pro Nelson de Aracaju, Sergipe, pro Milton de Ipanema, Minas Gerais, Marcos Afonso do Rio de Janeiro, Norberto de Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, Vander Lúcio de Governador Valadares, Minas Gerais, e pro Ronaldo Lemos de Curitiba. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho desse levantamento feito lá pela galera do Bola VIP. O objetivo era entender a oferta de bares e restaurantes nos arredores dos estádios dos 20 clubes da Série A, né? No total são 18 estádios, já que o Maracanã é a casa de Flamengo e Fluminense e o Castelão é a casa de Ceará e Fortaleza. O levantamento feito por eles foi ali pelo Google Maps. Eles fizeram um raio de 2 km ao redor do estádio, dos 18 estádios, né? E contabilizou também as avaliações ali do Google de cada estabelecimento. Eles dizem que no total avaliaram 922 bares e tiveram ali 1.181 restaurantes. Primeira métrica que eles usaram foi questão de quantidade, tá? Quantidade de bares ali nos arredores. E isso aqui, confesso que me surpreendeu, tá? O estádio com mais estabelecimentos nos seus arredores é o Newton Santos, o Engenhão, estádio do Botafogo. Depois, lendo ali a reportagem, fez sentido, né? Porque, de fato, o Norte Shopping é muito próximo ali do estádio, né? Então isso aí inflaciona pra caramba, joga pra cima demais o número, além de ser perto do Meier também, né? Meier, a gente sabe que tem muitos bares e restaurantes. O Newton Santos do Botafogo lidera, depois vem o Barradão do Vitória, Vila Belmiro do Santos, Alfredo Jaconi do Juventude e o Allianz Parque do Palmeiras. O Maracanã, casa de Flamengo e Fluminense, tem 107 estabelecimentos ao seu redor, ali nesse raio de 2 km, e está na 11ª colocação. O lugar que tem menos coisas assim, né, ao redor do estádio é a Arena MRV do Atlético Mineiro, somente 34 estabelecimentos, um número realmente muito baixo. Você tem uma noção, o penúltimo dessa lista é o Beira-Rio do Internacional, que tem 57 estabelecimentos, né? Já é um número bem maior do que os 34 dessa Arena MRV. E aí eles fizeram também um levantamento sobre a avaliação dos clientes sobre esses locais. E aí, meus amigos e minhas amigas, o Maracanã aparece muito mal.
Os estabelecimentos do redor ali do Maracanã são os piores avaliados da Série A. De acordo ali com a métrica do Google, os estabelecimentos ali em volta têm uma avaliação de 4,31 estrelas. Estamos na lanterninha ali. O penúltimo colocado é o Morumbi com 4,36. E quem está melhor cotado nesse ranking é a Arena do Grêmio, né, obviamente, que tem 4,67 estrelas nesses estabelecimentos. Importante frisar, tá? Esses estabelecimentos são fora do estádio, não é responsabilidade do Fluminense, do Grêmio, do Atlético Mineiro. Não, são estabelecimentos fora do estádio. É mais um levantamento a fim de curiosidade para você saber onde você fica bem localizado nos estádios ao redor do Brasileirão. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Te convido agora a deixar um comentário aqui embaixo. Tá confiante numa vitória amanhã contra a Aparecidense? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.